Olá pessoal, tudo bom? Bom, vamos dar início hoje na nossa primeira videoaula. Nessa videoaula eu vou mostrar para vocês, para quem perdeu, né, ou quem não pôde assistir às aulas, a produção do nosso layout, né, como nós iniciamos esse nosso layout. Bom, eu deixei disponível no portal e na área do aluno o nosso wireframe. O wireframe nada mais é do que o esqueleto do nosso layout, ou seja, apenas a distribuição do nosso conteúdo, as áreas, o mapeamento do nosso site, onde vai estar colocado cada conteúdo. Bom, nesse layout, vocês podem ver, né, que eu já defini o posicionamento de onde vai ser o menu, né, o conteúdo central, os itens, né, secundários, enfim, cabeçalho, rodapé e o conteúdo e a distribuição do menu. Tendo esse wireframe na mão, o que a gente tem que fazer agora é fazer uma grade que nos oriente na hora da diagramação. Como que eu faço essa grade? Se no seu Photoshop não estiver apresentando a régua, é só você dar um Ctrl R. Ctrl R vai ativar a sua régua aqui no Photoshop. Com essa régua ativa, mostrando aqui as unidades, as medidas, você clica nela e arrasta para o seu layout. Eu coloquei aqui essa cor magenta, né, que é para orientar, para melhorar a visualização. Com isso, eu vou descendo e vou produzindo a grade do meu layout. Agora estou fazendo só aqui no horizontal, definindo o posicionamento das minhas áreas aqui. Agora, na vertical, eu faço a mesma coisa, eu arrasto da régua e vou também limitando a minha área. Mais ou menos, não precisa ser tão preciso. No momento da diagramação, de fato, a gente ajusta essas áreas. Bom, estando mais ou menos, né, colocado a nossa grade, a gente já pode começar a produzir o layout. Como que fica isso aqui visualmente? Perceba que eu distribuí e às vezes o meu rascunho pode estar atrapalhando a visão. Então com isso eu desabilito aqui nas camadas, né, nos meus layers, a visualização dessa camada que está escrita. Aí sim eu posso visualizar melhor como está ficando a minha grade. Ou também eu posso diminuir a opacidade para que eu possa visualizar os elementos, os objetos atrás. Então vocês podem ver, ó, que eu posso controlar o tanto de visualização de opacidade. Bom, tendo definido a minha grade, eu começo a produzir de fato o meu layout. Para isso eu coloquei também já um arquivo PSD com as grades, com o layout já tudo certo para vocês, para que fique um arquivo padrão. Também está disponível para vocês baixarem. Tá? Então, com isso aqui, eu só estou mostrando para vocês como que eu cheguei nessa minha grade aqui. O porquê dessas linhas. Eu me orientei no meu wireframe, ou seja, eu me orientei pelo rascunho. Definido a minha grade aqui, vamos trabalhar nela aqui. Tá? Quando vocês forem fazer o projeto de vocês, vocês vão fazer o rascunho e aí vocês vão colocar a grade que melhor encaixe no seu layout, no seu wireframe. Tudo bem? Então, aqui eu posso fechar esse arquivo, não vou salvar. Vamos trabalhar com o nosso arquivo grade_layout.psd. Bom, esse arquivo, ele nada mais tem do que um plano de fundo e o arquivo, vamos ver o tamanho do arquivo. Imagem, tamanho da imagem, 900 pixels por 821. O que vai mandar aqui, o que importa mesmo é a largura. A altura, você pode fazer a altura que você desejar. Mas a largura, que é o que vai definir, né, o rolamento horizontal da página, a gente vai trabalhar com 900 pixels, que é um tamanho que não extrapola 1024 pixels, né, de resolução de largura, e a altura, uma altura boa para não precisar rolar tanto a tela.
Feito isso, tendo mostrado o tamanho da largura do meu layout, vamos ver a medida da régua. Para você saber qual é a medida da régua que você está trabalhando, dê 2 cliques na régua. Tenha certeza que você está trabalhando na unidade de medida em pixels e não em polegadas, nem centímetros, nem milímetros, nem parcas, nem porcentagem, nem nada, e sim em pixel. Na internet a gente só vai trabalhar em pixels. Bom, feito isso, a gente vai começar já a mapear, produzir os elementos dessa nossa grade de layout através dessa ferramenta aqui, ó, a ferramenta de retângulo. Vamos colocar a cor branca, certo? Com a cor em primeiro plano branca. E eu vou simplesmente traçar aqui o nosso objeto. Percebam que eu posso deixar um pouquinho ele para trás e depois ajustar com o Ctrl T. Eu venho aqui, ajusto ele certinho. Pronto. Simples assim. Temos aqui no nosso layer a primeira forma 1. Certo? Lembrando, eu estou me orientando pelo quê? Pelo meu wireframe. Isso aqui, o que eu fiz agora, esse retângulo branco aqui, é essa parte aqui, ó. É essa minha divisão que eu coloquei no meu wireframe, ok? Agora eu vou fazer o quê? Esse retângulo onde vai ficar localizado o meu logo. Eu vou então fazer nessa parte aqui o meu retângulo, outro retângulo. Então eu venho aqui e faço isso aqui, ó, na primeira divisão ainda branco. Vamos ver agora assim. Vamos começar agora a projetar os nossos menus. O menu, eu fiz o seguinte, eu não tinha definido que eu tenho 4 itens nesse meu menu. Esse menu aqui está representado, eu deixei essa área aqui para eu trabalhar com o meu menu. Então, para eu saber qual vai ser o tamanho desses meus itens, eu tenho que saber qual é a área que eu tenho aqui. Para eu ver a área que eu tenho aqui, eu seleciono aqui, certo? Essa área aqui, e com F8, teclando F8, ou visualizar as informações, janela informações, eu consigo ver aqui, ó, que essa minha área está de largura 195 pixels por altura 144. Então eu faço a conta, 144 dividido por esses 4 itens, eu vou ter cada item no tamanho de 36 pixels. Então aí é fácil, é só eu fazer uma seleção aqui de 36 pixels, certo? 36 pixels, e aí eu crio uma nova camada aqui e coloco na ferramenta de lata de tinta o meu menu. Ou seja, eu tenho um menu de 195 de largura por 36. Certo? Vamos passar esse menu, né, por uma cor preta. Como eu pintei de branco, eu vou inverter a cor aqui com Ctrl I. Mas você pode pintar diretamente ele de preto. Item 1. Bom, agora é só duplicar, não é mesmo? Como que eu duplico? Se eu der um Ctrl J, ele vai criar já uma cópia do que estava selecionado. Aí eu trago ele para baixo. Tá vendo? Vou fazer outra cópia. A cópia da cópia. E me trouxe outro. Mais uma cópia. Então eu tenho meu quarto item aqui. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem. Aqui, ó. Está tudo aqui meus 4 itens. Só para vocês verem. Vou tirar ele de alinhamento. Ok? Está aqui meus 4 itens. Aí é só renomear dando 2 cliques no texto, né? Item 2, item 3 e o item 4. Ok? Só confirmando. Item 2, 3, 4. Vamos colocar em ordem, né? Organizar nossa paleta de camadas aqui. Né? Bom. Agora vamos colocar o texto nos nossos itens aqui. Os itens serão inicial, empresa, serviços e orçamento. Inicial, quando eu clicar nesse botão, eu quero que, independente de onde eu estiver, eu clicando no inicial, eu volto para a minha página principal.
Então, com a ferramenta texto ativo, eu vou deixar o primeiro plano branco e não esqueça de posicionar no primeiro layer. Por quê? Quando eu clicar aqui, o meu layer vai estar acima de todos, ok? Senão vai dar problema na visualização. Então, eu vou selecionar meu primeiro layer, ferramenta texto, cor branca. Vou dar um clique seco, sem arrastar. Um simples clique, né, e vou digitar o texto aqui de cima. O texto que está mostrando no meu wireframe. Ou seja, inicial, empresa, serviços e orçamento. Bom, eu vou usar como fonte base do meu layout a fonte Impact. Bom, agora vamos configurar as propriedades do nosso menu, do nosso texto aqui. Então, com Ctrl T, ele vai me abrir essa caixa aqui. Eu vou selecionar todo o meu texto do menu e vou atribuir fonte 18. Né? Agora aqui, o espaçamento entre uma linha e outra, que é a chave do negócio. Qual era o tamanho do item do meu menu? Lembra aquela divisão que nós fizemos aqui? Não deu falando que era 36 pixels de altura entre um item e outro? O mesmo espaço entre um item e outro eu vou aplicar aqui também no espaçamento do meu texto, que é configurado aqui, na caixa de ferramenta do texto. Eu passo também para um espaçamento entre uma linha e outra de 36 pixels. Ou seja, ele vai me dar exatamente a distância correta entre um item e outro. Só para eu ter certeza, eu vou desabilitar o item aqui, para eu poder visualizar o espaçamento entre um item e outro. Vou dar 100% de visualização. Agora sim, ó, só para efeito de visualização, ok? Eu volto a ativar. Eu sei que agora sim está alinhado aqui o meu texto. E agora sim eu posso adicionar uma linha guia. Vamos fazer esse logo aqui. É a mesma coisa. Eu vou selecionar minha layer primeira, né? Agora eu vou mudar para primeiro plano a cor do meu texto de preto, ferramenta texto, de novo eu vou clicar aqui e vou digitar design. Ele não pegou o preto, eu vou clicar aqui e passar a cor preta, agora sim, né? E vou pôr um tamanho aqui de fonte, deixa eu ver, se eu lembro, era 88, isso, que aí fica um tamanho bom. E olha agora é a sacadinha, seleciono apenas esse texto aqui, o design, e coloco aqui na minha caixa de ferramenta de texto sobrescrito. Ele vai ficar desse jeito. Então, o texto, ele tem 88 pixels. Aqui não precisa, que nós não vamos fazer duas linhas, né? Sobrescrito, ativa aqui a função sobrescrito. Feito isso, eu vou posicionar ele certinho aqui, né? Utilizando, tá vendo, ó, o mesmo alinhamento da layer de baixo, né, dos meus menus. E aqui embaixo eu vou escrever o nome, continuar escrevendo o nome, né, da minha empresa, que era Design Company. Vou pôr tudo em maiúsculo, Company. E aqui eu vou utilizar mais ou menos um tamanho. Vou colocar aqui uma fonte 45, melhor. Para que ele complete e fique uma harmonia melhor em espaçamento entre as letras, vamos colocar aqui um tamanho de 100 pixels, o espaçamento entre uma letra e outra. Então vamos ver, no Company, fonte 45 pixels, espaçamento entre letras 100 pixels. Okay? Lembrando, ainda está ativo o sobrescrito. Se você tirar, vai dar diferença.
Vamos deixar ativado então o sobrescrito. Vamos posicionar melhor aqui o company, né? Deixar alinhado. Beleza. Então, Design Company. E agora vamos terminar fazendo, né, uma firulinha aqui. Eu ativo aqui a minha paleta de retângulos. Seleciono a ferramenta de forma personalizada. E aqui eu vou achar o ERA. De vocês deve estar aqui um número menor de arquivos, mas vamos colocar aqui o ERA. Deixa eu achar aqui, o Edeira deve estar de vocês aqui. Vou selecionar essa forma, ok? Só que eu quero que essa forma, ó, fique atrás da palavra design. Então eu pego a minha forma 3 e trago para trás da parte de design. Ok? Vamos colocar ele mais ou menos aqui, para não ficar uma coisa só aqui, vamos colocar uma borda branca em volta da palavra design. 2 cliques em uma área aqui do layer que não seja o texto, vai abrir a propriedade de estilos. Vamos colocar um traçado, né, da cor branca. Ok. Vou dar um Ctrl H para ele esconder as linhas guias, para ver como está ficando. E novamente Ctrl H, volta as linhas guias. Continuando com o nosso layout, agora eu quero fazer essa parte aqui, uma divisão no meio da página que eu tinha colocado no meu layout, para a gente dividir um conteúdo e deixar aqui nossa parte livre por enquanto, para que caso a gente precise adicionar algum banner publicitário ou algo desse tipo, a gente ainda tem livre uma área aqui. Mas nesse caso, onde eu fiz essa divisão aqui, eu vou colocar um retângulo, né, preto aqui, que continue como mais ou menos para dar continuidade no nosso menu aqui. Então nessa próxima linha aqui perto ao menu, eu vou colocar um retângulo totalmente, né, preto. Bom, por enquanto eu vou deixar aqui. E agora vamos colocar o tagline da empresa. Fonte preta. Puxei o negócio com web design acessível. Tudo bem que a frase não é boa, mas é só para a gente ter o nosso texto ali. O tamanho do texto vou colocar de 14 pixels, ok? E vou tirar a opção sobrescrito. Vou colocar ele aqui e vou colocar a fonte Verdana itálico. E só na parte de web design eu vou colocar itálico e bold. Fonte 14. Ok. Agora vamos colocar os ícones das redes sociais como está especificado aqui. Então vamos buscar esses ícones na internet. Um bom lugar para a gente encontrar ícones ou imagens que a gente vai precisar no nosso layout é num site chamado Iconfinder. Iconfinder. Nesse Iconfinder você vai digitar, né, o ícone ou a imagem que você está procurando e ele vai trazer. Vamos fazer um teste aqui, Facebook. Facebook. Então ele vai me trazer ícones referentes ao Facebook. E você pode, né, selecionar o tamanho desses ícones, né, fazer uma faixa de seleção de 0 a 512 pixels. Mas no nosso caso, nosso layout, esse botão vai se adaptar bem aos 32 pixels. Então eu quero apenas ícones de 32 pixels. E tenho que buscar, como são 3 ícones, eu tenho que buscar praticamente os 3 iguais. Okay? Vamos reparar que este padrão de ícone aqui tem uma leve sombra embaixo do ícone. Então eu tenho ícones de 32 pixels, né, e vou selecionar o tipo. Aqui ele me oferece arquivos, imagens em PNG e ICO. Né? Então eu vou clicar depois de selecionado o arquivo que eu quero em PNG.
ele vai me disponibilizar a imagem e aí é só eu gravar. Ok, vamos agora pegar o do Twitter. E aí eu tenho que achar o ícone mais ou menos parecido com esse aqui do Facebook. Vamos ver um que ofereça mais ou menos o parecido. Esse aqui está mais ou menos parecido. Eu vou pegar esse aqui. Vou salvar. E agora eu vou pegar do Vimeo ou do Flickr, tanto faz. Vamos pegar do Flickr. Vamos ver um que tem parecido. Esse aqui está bem parecido com o primeiro. E vou salvar o Flickr. Beleza. Qual seria o modo correto de eu colocar essas imagens dentro do meu layout? Muitos utilizam o famoso, né, copiar e colar. O problema quando você pega imagens e copia e cola dentro do Photoshop, olha o que ele faz. Ele adiciona, ele traz o fundo dessa imagem. Ou seja, ele não carrega o canal de transparência da imagem. Então, no nosso caso, a melhor forma de incorporarmos um arquivo dentro do nosso layout seria através do modo inserir, né? Ou place em inglês. Ele já traz a imagem com o fundo transparente, né? E ele traz também em objeto inteligente. Sempre depois que você acabou de inserir o arquivo, que você deu o place, você dá um enter, que aí ele tira esse X em cima da imagem e você fica com ela livre para movimentar. A mesma coisa com os outros arquivos. Vamos lá. Enter, e aí a ferramenta de seleção eu movimento. Enter, a ferramenta de seleção do movimento. Vou colocar isso aqui. Bom, vou dar um espaço de 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. Aqui é a mesma coisa. Deixo eles bem juntinho do 1, 2, 3, 4, 5. Ficou Twitter, Flickr e Facebook. Se der uma diferença, né, não tem importância. A gente ajusta depois. Você pode aumentar um, se for de leve, né? E depois a gente dá os outros ajustes. Feito isso, vamos continuar com o nosso padrão de layout que ainda está no preto e branco, né? Trabalhando basicamente no preto e branco. Então vamos deixar também os ícones em tons de cinza. Para isso é só você selecionar o layer dos ícones e colocá-la como luminosidade. No Flickr, agora no Twitter e agora no Facebook. Todos eles ficaram em tons de cinza. Só que eu não perdi as cores, eu apenas removi a saturação. Quando eu precisar voltar, é só eu voltar ele e colocar no blend normal. E aí a cor dele volta ao original. Bom, vamos adiantar mais um pouquinho para terminar essa aula e vamos colocar agora aqui, ó, esses textos que ficou faltando. Experiência em marketing, criação de loja virtual e criação de sites. Mais uma vez, vamos colocar a ferramenta texto com a cor branca. Clicando no primeiro layer para que o texto fique acima de todas as outras, eu vou dar um clique, vou digitar qualquer coisa. Se não estiver saindo, é porque aqui em cima a cor ainda está selecionada preto. Mas vamos escrever o que está aqui no meu wireframe. Experiência, olha lá. Experiência. Agora eu vou selecionar o texto, ó, e cor branca. Ok. O meu texto ele ainda está sobrescrito, eu vou tirar o sobrescrito e vou tirar o espaçamento entre os caracteres, vou colocar 0. E o tamanho da fonte, 24. Fonte, impact, cor branca,
tamanho 24 pixels, né, e sem espaçamento em caracteres, ok? E sem sobrescrito. Vamos continuar. Qual é o intervalo entre as linhas? O alto, porque agora eu não vou mais precisar fazer o esquema de distância entre um botão e o outro, né? Experiência, vamos colocar ainda na mesma linha, em marketing. Fonte 24. Deixa eu posicionar ele mais ou menos. Deixa eu ver. Mais uma distância aqui. Bom, vou utilizar mais uma função na parte de texto, que é deixar todo o texto em caixa alta, diferenciando a primeira letra das demais. É essa função de caixa alta. Pronto. Agora, de acordo com o meu wireframe, vamos fazer mais um texto, né? Criação de loja virtual. Eu só vou duplicar essa experiência em marketing com o Ctrl J e arrastá-la para o lado. Com a ferramenta T, eu venho aqui e altero o texto, né? Criação de loja virtual. Se o espaçamento ainda estiver grande, vamos tirar o 36. Agora o próximo texto é criação de sites. Então eu dou mais um Ctrl J, ele duplicou esse meu layer, né? E agora eu coloco aqui criação de sites. Criação de sites. Para ver se está alinhado realmente, eu vou adicionar mais uma linha guia aqui, ó. Experiência em marketing, criação de loja virtual e criação de sites. Todos eles estão alinhados segundo a minha linha guia. Como eu não vou precisar mais dessa linha guia, eu posso excluí-la. Bom, antes de terminar, vamos organizar as nossas camadas. E é muito simples. Eu vou desprender aqui a aba das minhas camadas, né, para vocês verem como é simples. Bom, eu tenho aqui meu layout, vou diminuir um pouco o zoom, e aí eu vou ativar a minha ferramenta de seleção. E eu tenho que estar com a minha seleção automática checada aqui, ó. Tem que estar com o tiquezinho do seleção automática. E aí o que eu vou fazer? De fora, na parte de fora do meu layout, eu vou clicar e arrastar, fazendo a seleção de tudo que eu quero, ó. Soltei, ele vai marcar, ele vai deixar marcado os meus layers que eu selecionei. Feito isso, eu vou dar um Ctrl G. E o que ele fez aqui, ó? Ele criou uma pasta, ele agrupou todos aqueles meus elementos. Eu vou renomear cabeçalho. Está mostrando que aqui é o meu cabeçalho. Então eu vou primeiro o item e eu vou fazer a mesma coisa com esse meu menu preto e essa faixa preta aqui também. Selecionei ela, Ctrl G, não tiver nada. E o agrupar vai virar menu 1. Então, para eu ter certeza se ele agrupou tudo, eu desabilito a visualização, tem que sumir tudo. Mesma coisa no 1, sumiu tudo. Ou seja, a organização do meu layer também é fundamental, né, para que eu possa desenvolver meu layout sem maiores problemas. Por enquanto é isso e até a próxima.